Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje as primeiras leituras trazem para nós a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo de 12 a 18. Vamos às leituras. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer o coração aos ensinamentos aos quais fostes entregue. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, irmãs e irmãos, nós cristãos fomos batizados para que nós possamos sim ter uma vida gloriosa em Cristo. Fomos batizados para, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos não ter mais fraqueza quanto ao pecado, ou o pecado não ter nenhum domínio mais sobre o nosso corpo, nem deverá mais lhe servir de nossos membros, para que nós possamos sim voltar a pecar, ou de termos vontade sim de pecar. Nós devemos ser coerentes, que não temos mais a liberdade de pecar, o que significa que a gente não pode estar voltando a pensar no pecado antigo que nos fazia aprisionados ao erro, à morte. E sim, que nós também não podemos mais voltar ao antigo Senhor, como São Paulo diz, que seria abandonar o serviço de liberdade que nós temos e generosamente prometidos a Deus. Se fomos perdoados, São Paulo nos diz isso, se fomos perdoados, por que não trabalhar para Deus? Se nós estamos libertos do pecado como pessoas vivas, que passamos da morte à vida, ou do erro para o caminho certo, por que a gente sente vontade de estar indo? Se nós devemos sim trabalhar, estar a serviço de Deus, trabalhando com as armas da justiça, não sentiremos mais vontade de pecar, praticando sempre o que o Cristo nos ensinou. E isso nos faz livrar da dominação do pecado, porque de que graça teríamos se formos libertos de um pecado, irmos confessar ao sacerdote e voltarmos sim a pecar? Nós fomos sim libertos, porque Cristo veio e se sacrificou por cada um de nós. E nós não somos mais escravos desse pecado. Nós somos sim obedientes à justiça, pois temos que ter um propósito em nossa vida. Não é se libertar do pecado e andar a ermo sem meta ou algum objetivo na vida. Nós fomos libertos para Cristo e devemos sim viver em Cristo. Nessa justiça é a justiça divina, e nós devemos ser sim escravos da justiça divina somente, para que nós possamos sim termos oportunidade de estar levando a ser obediente a Cristo para encontrar a verdadeira liberdade. Uma decisão de maturidade na nossa vida, que não reduz ninguém a nada, mas sim a uma personalidade própria, a personalidade que leva ao amor de Deus.
porque somente Deus pode iluminar nossas vidas, nos favorecer a liberdade e transparecer a realidade do que é o seu projeto na nossa vida, a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por sua companhia no nosso canal. Possamos meditar sim, se somos libertos ou não do pecado, possamos caminhar na liberdade de Cristo, mas voltados para o amor de Deus. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.